A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, pastores e obreiros, crianças, jovens, adolescentes. Um bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você vai ouvir essa live, quando você ouvir. Se inscreva no nosso canal, dê um like, para que o YouTube entenda que é importante para você, para o mundo e para todos nós. Que Deus abençoe a igreja, Deus abençoe meus vizinhos, amigos e ouvintes. Que Deus abençoe hoje é dia 20 de agosto de 2025, o dia, o mês e o ano que Deus preparou para falarmos a palavra. Vamos falar sobre a humildade. Colossenses 3. Eu vou ler do versículo 12 em diante até 17. Depois nós vamos orar e vamos meditar. Essa palavra de Deus. A virtude deve ser cultivada. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de eterno afeto e misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivos de queixas contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Querido Deus e bondoso Pai, essa é a tua palavra que nós lemos, Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, coloca, Senhor, no meu coração, nos meus lábios, a palavra, o discernimento da palavra, Pai. E que essa mesma palavra o Senhor envia pelo poder do Espírito Santo ao coração, Pai querido e amado, do homem, da mulher, do irmão e da irmã, para a glória do nome do Senhor Jesus. Que a igreja seja um povo humilde, nós sejamos humildes, para o nome do Senhor Jesus ser glorificado em nossas vidas. Amém. Amados e queridos irmãos e irmãs, revesti-vos. Veja que essas virtudes devem ser cultivadas. Revesti-vos, pois como eleito de Deus. Meu irmão, minha irmã, você e eu, nós somos eleitos de Deus. Você medite só. A humildade faz a diferença na vida do homem e da mulher. Quando você cometeu um delito contra o irmão ou contra a irmã, seja humilde para pedir perdão. Quando cometer um delito contra Deus, peça perdão ao Senhor. Se precisar de confessar, seja humilde para pedir ao Senhor pelo Espírito Santo que te dê uma pessoa que te ama e cultive o amor no coração para te ouvir, orar por você, te abraçar e dizer: não temas, eu sou contigo. Vou te sustentar e vamos caminhar e você vai entrar na terra prometida. Porque, amados, eleitos de Deus, santos, não é qualquer coisa, irmão. Você é santo, é amado, santos e amados de
terno afeto, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Você já imaginou, meus irmãos, minhas irmãs, como nós temos que meditar na palavra? Eu meditando nesse versículo 12, dá para ficar 1 hora falando sobre revesti-vos como eleitos de Deus. Quem que votou em mim? Quem me elegeu? Não foi o Espírito Santo? Por eu ser comprado pelo sangue de Jesus Cristo, o voto que eu recebi para ser eleito de Deus, foi o voto da vida que Jesus Cristo me deu. Revesti-vos. Então eu tenho que revestir de toda humildade, como eleito de Deus. Eu tenho que estar sempre na presença do Senhor. Eu sou falho, mas eu sou eleito de Deus. Eu não sou candidato. Eu sou eleito do Senhor. Por isso eu tenho que revestir de toda armadura. Para mim ter a armadura para lutar contra o inimigo, eu tenho que ter alguma coisa. Veja bem. Amados e santos e amados, você e eu, nós somos eleitos de Deus. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, eterno afeto, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Seja humilde, seja longânimo, aleluia. Seja bondoso. O homem ou a mulher não perde nada, por ser bondoso. Segundo a Bíblia, para ser bondoso tem que ser humilde. Porque o homem ou a mulher que é bondoso ou bondosa, faz a bondade para as pessoas, muitas vezes ele faz uma coisa ótima, faz o bem para alguém e é censurado, é caluniado, é perseguido, é humilhado, é lançado como um homem errado ou uma mulher errada. Por isso tem que ser humilde, de mansidão, de longanimidade, para nós sermos misericordiosos. Somos santos e amados, de terno afeto, de misericórdia. Nós somos santos e amados, de terno afeto, de misericórdia de Deus. De bondade, vem de Deus a bondade. De humildade, vem de Deus. De mansidão, de longanimidade, tudo isso provém de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, não julguem o livro pela capa. Não. Um homem ou uma mulher não pode ser julgado por aquilo que ele aparenta. O homem ou a mulher tem que ser julgado por aquilo que Deus determina. Deus determinou, meu irmão e minha irmã, que você é santa. Você é amada e amado de Deus. E tem afeto e misericórdia. Porque às vezes a pessoa fala, você é muito misericordioso, é muito misericordiosa. Isso provém de Deus.
Está entendendo? Para ser misericordioso, de bondade, tem que ser de humildade, tem que ser humilde, de mansidão, de longanimidade. Veja bem, para santos e amados, de terno afeto, de misericórdia. Você, meu irmão, você, minha irmã, eu, nós somos eleitos do Deus Todo-Poderoso. Nós somos santo e amado dele. Aleluia, de terno afeto e de misericórdia. Isso não provém de nós. Essa salvação, essa santidade, esse eterno afeto de misericórdia não nasce no meu coração, não. O homem natural, ele pode ter bondade, mas ele tem o ponto de vista dele. O homem de Deus, salvo, ele não tem ponto de vista, meus irmãos. Esse amor que está no meu coração não provém de mim. Esse amor que está na minha alma não provém de mim. As palavras que eu transmito para você, meu irmão ou minha irmã, não provém da minha sabedoria ou da vontade da carne. É de eterna bondade de Deus. É da misericórdia dele. Se eu suporto alguém me perseguir, me caluniar, falar mal de mim, tentar me matar, se eu tenho essa humildade, não é porque eu sou humilde aparentemente, é Deus que colocou no meu coração. Tem hora que eu ouço umas coisas que falam de mim, que eu no ato do desejo de levantar e chutar a barraca. Mas dentro de mim há um outro homem que é dirigido pelo Espírito Santo. É esse homem que manifesta de eterna bondade, humilde, manso. Espero que Deus resolva o problema em favor de mim ou daquele que levantou contra mim. Um coração humilde, meus irmãos e minhas irmãs. É difícil você e eu compreender se Deus não der esse dom para nós sermos humildes. Nem a família compreende a gente, nem a igreja compreende, nem os pastores. Ninguém compreende, só o Espírito Santo de Deus, porque foi Ele quem colocou. Você sabe o que é deitar, orar, em vez de pedir uma noite de sono, bênção para mim, só tenho que pedir perdão pelos meus pecados. E para que eu alcance esse perdão, pedir, Senhor, perdoa aqueles que falam mal de mim dia e noite. Com coração humilde, Pai, tende misericórdia desse irmão, dessa irmã, desse jovem, desse parente, desse vizinho, desse pastor, que tem prazer em destruir a minha reputação e quer me matando. Meu Pai, tem misericórdia dessa pessoa que está trabalhando a serviço do inimigo, que não tem caráter. O coração humilde precisa de chorar, lamento e deixando, por causa de uma irmã e de um irmão, de uma família, porque na humildade que Deus me concedeu, eu entendo que se eu estou em pé, é pelas orações de muitas irmãs que eu amo. E
exponho o meu amor de Cristo aos corações e à mente dessas mulheres. Eu conto com as vossas orações. Eu conto com as orações da igreja, porque eu sou pó e eu sou cinza. A mansidão que aparentemente sai do meu coração, dos meus lábios, não é a minha mansidão, porque de mim eu não tenho mansidão. A longanimidade, ser longânimo, não é de mim, provém do Senhor, depois que eu fui eleito de Deus, revestido, aleluia, santo e amado, de tenro afeto, misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Tudo isso provém do Senhor, não é de mim. Quem sou eu? Quem somos nós? Quem és tu, minha irmã? Quem és tu, meu irmão? Se não for um ajudando o outro, suportai-vos, diz a palavra, uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém, aleluia, tenha motivo de queixas contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Assim como o Senhor Jesus Cristo me perdoou, assim também eu devo perdoar. Assim como Ele te perdoou, minha irmã e meu irmão, assim também você deve perdoar. Aquele que se levantar contra ti, aquele que fala contra você, aquele que te blasfema, aquele que esparrama todas as coisas tristes sobre você na face da terra, na igreja, na sociedade, na família. Perdoai, assim como Cristo Jesus perdoou. Perdoou, então perdoai também. Suporta uns aos outros, porque Jesus Cristo suportou a incredulidade dos discípulos para ensinar a eles, para orientar, para dar a eles poder. É por isso, minha irmã, que eu te peço em o nome do Senhor Jesus, me suportai um pouco mais, me perdoe, para que possamos mutuamente ser perdoados, perdoando um ao outro. Se alguém da igreja, irmãos e irmãs, tem queixa contra mim, me perdoa. Como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Perdoa esse que clama um coração humilde que Deus me concedeu. Minha irmã, se você quer ter os dons celestes, aprende a ser humilde. Aprenda a humildade. Seja revestida do poder da humildade. A humildade sempre coloca outro seu irmão, ou irmã, ou pastor na sua frente. Você, sendo humilde, não é as pessoas que faz falar quem é melhor do que você. É você, humildemente, diz, eu sei que esse irmão, essa irmã é melhor do que a mim. Eu agradeço a Deus pela vida das irmãs. Não importa se a irmã é formada em teologia, se é professora, se é advogada, se é juíza. Não. E o que importa é que elas são cheias do Espírito Santo. Uma vida de santidade, revestida de amor, de eterna misericórdia, que me suporta na minha ignorância e ora por mim. Assim, afetos, ternos afetos, misericórdia. Irmãos, suportai uns aos outros. Perdoai vos mutuamente, um perdoa o outro.
Caso alguém tenha motivo de queixas contra outros, como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. O perdão, para pedir perdão tem que ser humilde, mas para perdoar tem que ser muito mais humilde. Digamos que alguém denigriu a minha imagem. Eu sei que eu não fiz, mas a pessoa trabalhou, tramou contra mim. Para me perdoar, eu tenho que ser mais humilde do que ele para pedir perdão. Eu não posso lançar em rosto, não posso falar outra coisa senão abraçar esse irmão, essa irmã e dizer: você está perdoado. E o perdão não é 10 anos ou 20 depois. Amados, quantas pessoas, por motivos óbvios ou não, já têm falado contra a minha pessoa, se levantado. Quantas pessoas têm me ferido? Não quer dizer que eu não esteja culpado, que eu não tenha dado motivos, porque eu reconheço que eu sou pó e cinza. Mas as humilhações foram grandes. Se eu tivesse aguardando isto para um dia que esse povo viesse me pedir perdão, digamos que eu morresse com tudo isso na minha mente, no meu coração, com a mágoa, com a tristeza que esse irmão e essa irmã fez contra mim, para onde iria eu? Por isso que às vezes eu falo: irmãos, me perdoa. Quando tem um problema na empresa, na igreja, na família, fica irado. A Bíblia diz que ireis, mas não pequeis. Quando você vai dormir, dobra o joelho e peça perdão ao Senhor pelos seus pecados. Porque você pode ter feito o seu companheiro, o seu amigo, o seu irmão pecar. Peça perdão. E perdoa aqueles que te ofenderam, que se bateu de um lado do rosto, ainda falta o outro. Perdoa. E peça a Deus, perdoa eles. Porque se amanhã você não acordar, se eu não acordar, e tiver guardado no meu coração a angústia, a tristeza, o ódio, a mágoa do que o irmão fez em mim, não deixa para o dia de amanhã o que pode resolver hoje. Só um coração humilde faz isso. Acima de tudo, isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Você está entendendo, irmãos? Eu não entendo. Eu não entendo, não quero que ninguém me entenda. Eu amo a Deus porque Ele colocou no meu coração esse amor. E quando eu medito nesse versículo, acima de tudo isso que eu falei até aqui, porém esteja o amor, porque é o vínculo da perfeição. Se você, eu, nós queremos ser perfeitos, temos que ter o amor. Amor de verdade. Esteja isto, o amor no coração. O amor não é soberbo. O amor não trata com leviandade. O amor conhece a mente do irmão e da irmã. Por amor eu posso entrar no seu coração, na sua angústia, na sua tristeza. Eu quero dizer uma coisa para a igreja, para os irmãos, para as irmãs, para os amigos. Quem ama, o amor, tem dois amores. O amor é e o ágape. O amor da carne. Digamos, minha irmã, que você ame o seu esposo. Você se doa a sua vida por este homem. Ele às vezes ignora você, ele trai você.
Você, irmão, às vezes você ama muito um filho, a esposa, e é traído por essa família. Mas ninguém entende por que que você chora e sofre por a esposa ou pelos filhos, ou a esposa pelos filhos, por o esposo. É o amor. Você já sofreu de amor, já foi traído. Agora o amor ágape é um amor que você não compreende. É aquele amor, não é o amor para com a minha esposa, é o amor para com a irmã que está longe, que eu falo com ela pelo WhatsApp, que ela podemos trocar palavras, podemos falar, confiar. Quem ama, confia. E quem confia, diz, conversa, abre o coração para tirar a tristeza, a angústia, os pesares. Está entendendo? O vínculo, isso é o vínculo da perfeição. Quem ama tem esse vínculo da perfeição. Meu irmão, minha irmã, se você ama um filho, esposo, e sofre por amor, e não consegue deixar de amar, imagina por que uma mãe sofre por causa de um filho. Agora imagina um pastor que Deus chamou, como eu, que era ateu, era um perdido, apesar de nunca ter matado, nunca ter sido preso, nunca ter usado droga, nem conhecer droga. Mas eu ignorava até a Deus. Eu era o pior dos homens. Pela misericórdia de Deus, eu medito nessa palavra. Ele me salvou, me chamou. Eu tenho certeza que a minha salvação está no fim. Está lá no final da carreira. Mas para mim chegar até lá, eu nunca disse, eu sou um pastor e sou salvo. Eu dependo dessas irmãs, que eu converso com amor, que eu amo, que eu sofro por elas. Embora, às vezes, tem irmãs que não compreendem por que estão sofrendo, porque você faz parte da minha vida. Você é uma mulher de Deus. Você vai morar na eternidade comigo. Deus me chamou para apacentar o seu coração, a sua mente, a sua alma. As suas dores são minhas dores, a sua tristeza é minha tristeza. A sua alegria é minha alegria. Não tenta compreender. Aceita. Porque se eu for continuar interrogando a Deus por quê, eu sei que eu amo, perco hora de sono, vou deitar e vou dormir e de repente vem na minha mente a irmã tal, que nem fala comigo, que às vezes me ignora. Mas quantas pessoas que Deus está preocupado com ele, tem um plano na alma dele e que ele nem está um pouco preocupado com Deus. Por isso Deus me chamou, com eterna bondade me santificou. E me disse, acima de tudo isto, porém esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, a qual também fostes chamados em um só corpo e sede agradecidos. A paz de Cristo seja aperfeiçoado em vossos corações, meus irmãos. Então, o coração de um irmão e de uma irmã que tem paz em Cristo Jesus é aperfeiçoado em mim e em você.
É difícil, meus irmãos, de entender. Só temos que aceitar. E é com muito amor, com muita bondade, muita graça de Deus que eu aceito aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Tudo quanto o Senhor determina, eu faço. E aquilo que eu faço de mim mesmo, que o Espírito Santo diz para mim, que não era para fazer, eu peço perdão. Mas quantas vezes, meu irmão e minha irmã, o Espírito Santo de Deus me impulsiona a falar alguma coisa, como quem diz para mim, essa pessoa precisa de se abrir o seu coração. Está com vergonha porque você é um pastor. A idade parece que é um tabu. As pessoas são mais novas e fica preocupada de falar com o pastor. E o Espírito Santo me conduz no meio da conversa, as palavras que é para transmitir. E quando depressa a pessoa começa, ouvindo essa palavra, o diálogo, a abertura do coração, ela começa a se abrir. E o Espírito Santo fica alegre. Porque imagine só, aquela mulher que está no tanque para pegar água, conversando com Jesus Cristo, quando Jesus Cristo mandou chamar o marido, ela disse, não tenho. Jesus Cristo falou para ela assim, olha, nisso disseste bem, você tivesse 5 maridos, e o que tem agora não é seu. Então ela estava no 6º marido. Quando Jesus Cristo falou, ela levantou e foi à cidade chamar o povo. Vem, vê se não é o Messias. Ele falou tudo da minha vida. Quantas vezes, meus irmãos, um casal tem problema enrustido e ninguém resolve. O Espírito Santo quer resolver. Ele nos manda falar assim e assim. Que ao nosso ouvido, nossos lábios, nosso pensamento, é errado. Quem sou eu para dizer que o Espírito Santo está errado? Se a paz de Cristo é o hábito do meu coração, do seu coração, do qual também foste chamados, nenhum só corpo sede agradecidos. Meus amados e queridos irmãos, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Veja bem, meus irmãos, habite, 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Porque a palavra de Jesus Cristo é santa, é remédio, é bálsamo. A palavra de Cristo não mata, ela cura as feridas, as lepras. A palavra de Cristo, ela levanta o homem ou a mulher que caiu no pecado e disse, levanta. Toma nas mãos e levanta. Habita ricamente em vós a palavra de Cristo. Não é em mim, é em nós, em mim, minha irmã, em você. A palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente a todas. Veja bem, meus irmãos, instruí-lhe, eu instruía você, aconselhar você, e você me instruir, me aconselhar, minha irmã.
Então, veja bem, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Irmãos, a sabedoria do Espírito que está no seu coração, meu irmão, é apta para me ensinar. Para isso, você tem que ter um coração humilde. Você tem que ser eleito de Deus, santo ou santa, amado de Deus. Porque um santo de Deus não mata uma alma. Está entendendo? A palavra de Cristo, quando habita em você, a paz de Cristo habita no seu coração, porque acima de tudo isso está o amor, que é o vínculo da perfeição. Olha, mas se você tem o amor de Cristo no seu coração, você é vinculado à perfeição de Deus. E o homem perfeito, a mulher perfeita, uma coisa que ele não aprendeu é julgar. Um homem perfeito, a mulher perfeita, que tem um vínculo da perfeição, ainda que não está perfeito, mas tem um vínculo da perfeição que é o amor, ele não julga, ele é misericordioso, ele é amável, é longânimo, é manso, instrui e aceita ser instruído. Amados, a palavra de Deus é uma fonte riquíssima. Quando nós falamos com amor, com carinho, na direção do bondoso Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo de Deus é poderoso. O nosso coração, que é falível, torna-se infalível diante de Deus. Então você entende, meu irmão? Aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Lá no coração da irmã e do irmão, a gratidão a Deus por tudo. E tudo o que fizer, seja em palavras, seja em ação, fazer em nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele, graças a Deus e Pai. Tudo, minha irmã e meu irmão, que você e eu fizer, seja por obras, entendeu? Seja palavra de aconselho, de instrução, ou que seja por ação, faça tudo em o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque se você fizer em nome de Jesus Cristo, você nunca vai errar, porque Jesus Cristo não induz o homem ou a mulher ao erro, senão o amor. Para nós sermos isso aí, meus amados, nós temos que ter o amor, que é a perfeição, é o vínculo da perfeição. Amados, a coisa mais importante que tem e mais gostoso desse mundo é sermos crentes na pessoa bendita de Jesus Cristo. Porque quando nós somos crentes em Jesus, nós colocamos-se, eu me coloco num lugar aqui, como um pó, cinza, um esterco, um verme. E Cristo do outro lado, Pai, Filho e Espírito Santo, como todo-poderoso, santo, que eu imagino, eu não sou capaz de tocar na pessoa bendita do Espírito Santo, nem quem sou eu digno de chegar diante do Pai. Mas eu olho para a palavra e digo a misericórdia, a palavra que o Senhor Jesus Cristo nos concede. A misericórdia do Senhor é a razão
pela qual eu estou aqui. Está entendendo? Santos, eleitos de Deus, amados, de eterno afeto, misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Tudo isso provém dele. Aí é por isso que eu falo, meus irmãos, o maior prazer que eu tenho é de transmitir a palavra de Deus para o povo de Deus que vai entrar nos céus pelas portas. Amados, ore por mim, ore pela minha família. Minhas irmãs, nas suas orações, lembra desse velho pastor que vos ama. Às vezes até excede no amor que tem para com vocês. Mas esse amor vem de Cristo. Em breve, o Senhor Jesus Cristo me recolherá deste mundo. E na eternidade, minhas irmãs e meus irmãos, nós iremos se encontrar. Porque Jesus Cristo, Ele quer que você, minha irmã, você, meu irmão, seja como eu, falho, humilde o bastante para reconhecer as vossas fraquezas, como eu reconheço as minhas fraquezas. Amoroso como não sou eu, ainda que ignorado como eu sou. Mas lembre-se que Jesus Cristo vai receber você lá na glória. Se você viver amando, mesmo que não seja amado. Uma vida de misericórdia, ainda que ninguém usasse de misericórdia para contigo. Orando pela igreja, pela família, pela nação, ainda que todos queiram te matar. Fizeram isso com Jesus, mas você é cheia do Espírito Santo. O amor, acima de tudo, é o vínculo da perfeição. Você, minha irmã, será Alabassure cantarabasurianda cantarás. Arabashuri cantarabasteias. Oh, glórias, cantarabás. Que a igreja seja abençoada. Ore pela igreja, meus irmãos e minhas irmãs, pastores e obreiros. Ore também uns pelos outros. Ora por este mundo, pela nação, pelo presidente. Hoje eu quero pedir a Deus que salve essa nação, que salve o presidente, governadores, prefeitos, vereadores, deputados estaduais e federais, senados, juízes, que salve os macumbeiros, macumbados, adulto e prostituta, afeminado, estuprador, ladrão e salteador, assassino, passador de droga, traficantes, andarilhos, pessoas endemacumbadas, endemoniados seja liberto para a glória do nome de Jesus. Jesus cura os enfermos pela tua infinita bondade. Minha irmã e meu irmão, se você crê, Jesus hoje vai fazer uma grande obra na sua família, para a glória do nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a igreja e agradeça os irmãos e a Cristo. E a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém.